Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, telefone do Maranhão, onde eu morava antes, DDD 99 e o telefone 991520454. Dê aí um joinha, um legal, se inscreva em nosso canal para que possamos divulgar esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais gente se inscrever no canal, quanto mais gente der aí um joinha, mais o próprio YouTube já manda para mais gente. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Esse meu telefone aí é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. E também, se você deseja entrar em um dos nossos grupos, não é grupo do bate-papo, só eu posto lá toda semana a lição. Então você entra em contato e eu coloco você em um desses grupos. Toda semana você recebe aí os vídeos e as figuras ilustrativas, os slides e mais estudos bíblicos, totalmente gratuito. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas Adulto da Betel Editora com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Temos aí como comentarista o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2 namoro, noivado e casamento, na lição 3 a Bíblia Sagrada como manual da família, na lição 4 vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo e Igreja, na lição 5 a importância da família para a sociedade, e hoje vamos estudar a lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Nós sabemos que, por incrível que pareça, aqueles que não deveriam participar da educação sexual dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, da nossa família em geral, são aqueles que estão interferindo diretamente na educação sexual de nossa família, que são principalmente os educadores nos colégios, que nunca deveriam ensinar sobre isso, e também a mídia e, por incrível que pareça, o governo. Você entra aí nesse endereço, @Priscila Costa. Procure um vídeo aí sobre o que o governo do Ceará está fazendo num espaço onde crianças frequentam. Estão abusando do cristianismo e estão introduzindo feitiçaria, macumba para crianças e mostrando todo tipo de pornografia, de coisas indecentes, imorais para as crianças em quadros pendurados pela parede afora, até em filmes, coisa inimaginável, coisas revoltantes mesmo, tudo do governo. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, os desafios da família na sociedade. Subtópico 1, a mudança cultural pós-modernidade. Subtópico 2, a interferência do poder público. Subtópico 3, a inversão de valores. Tópico 2, os problemas que surgem dentro do lar. Subtópico 1, a falta de disciplina familiar. Subtópico 2, o choque de gerações entre pais e filhos. Subtópico 3, a má gestão financeira na família. Tópico 3, a consciência do casal diante dos desafios. Subtópico 1, o divórcio por incompatibilidade de gênios. Subtópico 2, os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Subtópico 3, meios para contornar os problemas conjugais. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição para os nossos dias. Então vamos ver os desafios para a família nos dias atuais, os problemas que têm surgido aí dentro dos lares, e vamos ver aí a consciência, dos casais diante dos desafios atuais. O texto áureo está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, você coloca aí o mundo, o sistema do mundo de educação, todas as áreas, coloca isso como uma forma. Então, o que o Espírito Santo está passando para nós? Que nós não devemos nos amoldar. Isso aí é o que? Uma forma, um molde. Então nós não podemos entrar nessa forma, não podemos tomar a forma dessa forma, não podemos ficar inseridos dentro dessa forma de pensar, de agir, dentro dessa maneira que é inspirada por Satanás. Não podemos nos amoldar assim como o mundo, nos acomodar a que o mundo age, acredita, faz. Então não esteja conforme o mundo e seu sistema maligno. E para isso nós temos que fazer o quê? Sermos transformados. Então nós vamos lendo a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando e vamos cada dia sendo transformados pelo Espírito Santo. Vamos dando lugar ao Espírito Santo para nos transformar, para nós sermos novas criaturas, diferentes desse sistema. Nós não vamos nos vestir como eles, não vamos falar como eles, não vamos agir como eles, não vamos acreditar no que eles acreditam, não vamos viver o que eles vivem, não vamos amar as coisas que eles amam. O que está dizendo na Bíblia? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Pense nas coisas espirituais que são eternas. Então, nosso entendimento tem que ser renovado. E quando isso acontece, nós experimentamos o que é melhor de Deus. Aí então nós podemos conhecer o que é agradável, o que é perfeito dentro da vontade de Deus. A verdade aplicada diz: família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, como identificamos que uma família é cristã? Então, a própria palavra cristã vem de Cristo. Então, família imitadora de Jesus Cristo. Família que vive segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus, é o cumprimento da palavra de Deus. Então, família cristã é aquela que acredita, que crê, que tem fé, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Família cristã crê nisso e tem a palavra de Deus como manual de Deus para nós. Texto de referências: 1 Coríntios 6,12, Gálatas 5,16, Colossenses 2,8. 1 Coríntios 6,12, então: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja, o apóstolo Paulo, quando diz que todas as coisas me são lícitas, ele falou isso exatamente após falar dos sofrimentos, das perseguições, das angústias, tribulações pelas quais ele passou a serviço de Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus. Então ele diz que ele possui uma liberdade para escolher o que agrada a Deus e o que desagrada. Então nós temos que escolher. Nós sabemos pela palavra de Deus o que agrada a Deus. Vamos fazer o que agrada a Deus. O que desagrada a Deus nós não vamos fazer. Então ele diz: posso todas as coisas naquele que me salvou, que me criou. Posso todas as coisas em Deus. Tudo é possível ao que crê.
Agora, tem coisa que não devemos fazer, não devemos dizer, não devemos viver, não devemos vestir, não devemos falar. Coisas que desagradam a Deus. Não são essas coisas que podem dominar a minha vida. Eu é que vou dominar sobre elas. Então, não são todas as coisas que me convêm, porque eu sou cristão. Qual é a solução para nós vivermos segundo a palavra de Deus, segundo o desejo de Deus? Vivemos em espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Então nós vamos viver em íntima comunhão com o Espírito Santo. Se nós vivermos em íntima comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos fazer nada que desagrada a Deus, não vamos nos vestir de maneira que desagrada a Deus, não vamos falar o que desagrada a Deus, não vamos agir segundo o que desagrada a Deus. Porque se nós vivermos em Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos cumprir, nós não vamos atender aos desejos carnais, não vamos atender ao pecado. E aqui uma advertência, cuidado, cuidado, muito cuidado, principalmente quem hoje vai a uma faculdade, né? Aos colégios, quem está aí fazendo algum curso, quem vive no meio de pessoas cultas, né? Cuidado para você não se prender a essas vãs filosofias, a essas sutilezas, principalmente dessa falsamente chamada ciência. Cuidado com as tradições dos homens, cuidado com as tradições familiares. Não se deixe amarrar, não se deixe prender por elas. Então cuidado, porque essas filosofias, essa maneira aí de viver, de acreditar nas coisas, pertence ao mundo governado, dirigido, inspirado por Satanás. A introdução da lição diz: esta lição objetiva mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa conforme a palavra de Deus nos dias de hoje. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. Então veja que nunca foi tão difícil manter uma família estruturada na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era digital, onde cada pessoa tem o seu celular, até mesmo as crianças. Então ali na mão daquela pessoa tem um mundo inteiro, tem tudo o que acontece no mundo inteiro, tem aí os desejos, tem aí ensinamentos de tudo o que a pessoa quiser. Então a pessoa tem aí nos seus dedos o domínio da sua vida. Imagine que coisa impressionante. Um aparelho que para alguns pode ser uma bênção para aí estudar a palavra de Deus, ouvir cânticos espirituais, ouvir pregações, ensino da palavra de Deus. O mesmo objeto pode servir para conduzir a pessoa ao inferno, pode conduzir a pessoa à total destruição dele e da própria família. Imagine um aparelhozinho que cabe na palma da mão. Então nós temos que ter domínio próprio, temos que ter íntima comunhão com o Espírito Santo, todo dia orando, temos que praticar o jejum, evangelização, estarmos envolvidos na obra de Deus, congregarmos, para evitarmos que o pecado domine sobre nós. E todo esse material, imenso material do sistema maligno nos domine. Imagine uma criança, a quantidade de informação, de coisas terríveis, nojentas que existem no celular hoje e que está à disposição de crianças. Fora os ataques que elas têm no colégio, nas faculdades, universidades, junto aos seus colegas, né, seus amiguinhos. Imagine a facilidade de pecar, de ofender a Deus, de se distanciar totalmente de Deus, de ter um futuro totalmente fora da palavra de Deus. Quantos casais estão com a vida destruída por causa do acesso a coisas imorais, indecentes, a pornografia na internet.
Tópico 1. Os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, o desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos traz uma sensação de progresso, mas, por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda uma formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça, a piedade, o amor e combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 11 a 12. Então, realmente, é complicadíssimo, dificílimo viver os nossos dias. Está cada vez pior, porque as mudanças foram rápidas demais. Veja bem, há 24, 25 anos atrás, praticamente não existia internet e nem celular. As pessoas ainda estavam no início de conhecer essas tecnologias. Veja só, a mudança foi radical, foi rápida demais. 25 anos, mudou tudo. Há 25 anos atrás, nós ainda usávamos telefone normal, orelhão, sabíamos as notícias através dos telejornais ou pela rádio, né? Imagine, a mudança foi rápida demais, mudança radical, total, tudo mudou. Estamos agora na era digital, onde tudo é super rápido, está à disposição de todos e de todas as faixas etárias. São trilhões e trilhões de informações disponíveis. O difícil hoje não é ter alguma informação. Há 25 anos atrás, nós tínhamos que comprar livros para estudarmos alguma coisa. Hoje, basta um clique, você só pergunta, não precisa nem de escrever, basta falar e você tem informações, mais milhares de informações dentro de qualquer pergunta que você faz. O problema hoje não é ter a informação, o problema hoje é filtrar a informação. De quem eu vou receber? Quem é essa pessoa que está me informando? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que ela está falando alguma coisa segundo aí a Bíblia? Será que ela acredita em Deus? Será que ela é fiel a Deus? Será que ela estuda a palavra de Deus para poder falar isso? Então, o difícil hoje é filtrar a informação. Ter informação nós temos aos bilhões. E por causa disso, houveram mudanças radicais nas leis, nos costumes. E de 25 anos para trás é que houve essa mudança radical também nas famílias. Se multiplicou o número de divórcios, filhos rebeldes, filhos matando os pais. Isso tem se multiplicado cada dia mais. As drogas invadiram por toda parte, até mesmo em cidadezinha, povoadozinho, bem pequenininho, está lá. Drogas invadiu, tomou de conta. Todos têm o celular na mão. Então a gente pensa assim, é um progresso, mas é um progresso que nos trouxe coisas perversas, coisas ruins, incentivo cada vez maior ao pecado, ao distanciamento de Deus. O tempo que as pessoas tinham para ler a Bíblia, para orar, foi tomado de repente pela tecnologia. A formação ética, moral das pessoas, de repente foi por água abaixo. Os valores cristãos passaram a ser ironizados, desmanchados, diluídos pelos novos métodos, costumes, hábitos. E se nós não tomarmos cuidado, olha o que está acontecendo com a igreja. Nós não temos hoje nem 40% dos crentes batizados com o Espírito Santo. Nós não temos hoje, não encontramos encontrar alguém que tem realmente um dom do Espírito Santo na igreja. As igrejas estão esfriando cada dia mais, quase não se ganha almas mais, quase não se vê mais cruzadas evangelísticas aí nos estádios, né? Nas praças, nas ruas.
Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Precisamos urgentemente buscarmos um avivamento para a igreja antes que as coisas se tornem impossíveis de serem recuperadas. Tópico 1, subtópico 1, a mudança cultural pós-modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muitos pais de famílias cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico, que se modifica de maneira constante no meio em que vivemos e de acordo com as relações sociais. Já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são a ausência de valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real a do imaginário ou virtual, relativismo exacerbado, espontaneidade e liberdade de expressão. O sistema baseado em ensinamentos humanos, Colossenses 2:22, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Cada dia a preocupação dos pais que são realmente cristãos tem aumentado com a situação que nós estamos vivendo. Os filhos se tornaram totalmente rebeldes, desobedientes, irreverentes, confrontam os pais em tudo que os pais falam, eles confrontam, não aceitam mais conselhos, tratam os pais como ignorantes, como pessoas que não sabem de nada, porque pensam que quem conhece, quem entende de tecnologia é que é alguém que sabe alguma coisa. Então, como qualquer criancinha hoje entende como mexer no celular, se acha superior aos seus pais, avós, bisavós, e tratam sempre os mais velhos com desprezo. Então, o que está acontecendo é uma corrida desenfreada, a cultura vai mudando rápido demais, as leis vão apoiando tudo quanto é coisa nojenta que vai aparecendo, e aparecem aqueles que vão apoiando, porque essas pessoas que querem ver o pecado escolhem os seus candidatos para votar neles de acordo com seus pensamentos malignos. Então eles vão lá e fazem leis para apoiar essas atitudes errôneas, pecaminosas. Então nós passamos de modernidade, já estamos vivendo uma época de mudanças radicais e muito rápidas. Não dá tempo nem de pensar, de escrever, de estudar sobre o que está acontecendo, porque quando você perceber, você já ficou para trás. O que você falou ontem já não serve mais para hoje. E os ensinamentos, as práticas hoje são de acordo com pensamentos humanos, ideias humanas. Não procuram saber o que Deus quer, o que Deus gosta. Não se importam com Deus. As pessoas que vivem, por exemplo, em condomínios, nem ouvem mais falar em Deus, não congregam, têm os seus divertimentos. Pessoas que vivem nos shoppings, eles não querem nem saber que existe Deus, para eles nem existe isso. Os pais não falam de Deus, não vão a igreja nenhuma. Os filhos são criados assim, como se fossem feras. Não obedecem ninguém, não respeitam ninguém, xingam palavrões de todo jeito, de toda altura, não respeitam os pais e ninguém. É uma geração perversa, entregue ao sistema maligno, dominados por demônios. Vivem num relativismo imoral, indecente. São pessoas espontâneas, que respondem às pessoas, desobedecem, gritam com todo mundo. E devido a uma liberdade de expressão que inventaram, podem mentir a todo tempo, enganar a todo tempo, e são elogiados por isso. Ficam famosos devido a coisas imorais, indecentes, irreais, coisas que ofendem a Deus. As pessoas vivem hoje para se agradarem, não importa o que estão fazendo, importa que estejam sentindo prazer, alegria com isso. Tópico 1, subtópico 2, a interferência do poder público.
As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. A lei da maioridade, que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos porque precisam ser protegidos. A lei da palmada, que impede os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais, possivelmente serão rebeldes. A lei do trabalho infantil, que impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho. Não estamos falando de trabalho escravo. O aborto de forma criminosa e indiscriminado. A dessacralização da vida no ventre materno, Salmo 139:16, Jeremias 1:5. A sacralidade da família sendo banalizada e depravada por meio de uniões e estilos de vida que desagradam a Deus. Gênesis 1:27-28, 2:24, Mateus 19:5, Romanos 1:26-27. Legalização da prostituição, a pedofilia defendida por alguns, o incesto defendido por outros. Levítico 18:6-18. E a descriminalização das drogas em estudos. Então vemos que, além de já existirem várias leis que prejudicam a família, que são contrárias à palavra de Deus, ainda existem várias para serem aprovadas. E com o andar da carruagem, né, do jeito que já vai aí, vão ser aprovadas. Por quê? Porque existe um sistema aí, né, que vai fazer com que outros candidatos, né, que apoiam toda essa nojeira sejam eleitos. E sendo eleitos, vão apoiar essas leis e vão colocar essas leis para valerem realmente. Então nós vemos aí claramente hoje na sociedade jovenzinhos aí, né, os adolescentes, os juvenis, né, jovens aí que têm menos de 18 anos estão fazendo o que querem, assaltam, roubam, traficam, fazem de tudo. Não acontece nada. Temos visto aí, os pais não podem corrigir os filhos mais, mas esses filhos que hoje estão aí na sociedade, que ainda valem alguma coisa, foram os filhos que foram corrigidos pelos pais segundo a Bíblia, que ensina que não se deve recolher a vara, deve-se usar a vara para corrigir os filhos, ensinar o que é certo e o que é errado. Os pais educaram os filhos com obediência, com submissão, sabendo o que é autoridade. Hoje ninguém mais sabe, ninguém respeita mais a autoridade de ninguém. Os filhos desde cedo trabalhavam junto com seus pais, aí aprendendo alguma profissão junto com seus pais, trabalhando desde criança. Não quer dizer que eram escravos do trabalho, não quer dizer que deixavam de ir à escola, não, mas trabalhavam. Aprendiam o que é ter um trabalho, uma responsabilidade. Aprendiam que a vida não é assim de qualquer maneira. Precisa a pessoa se esforçar. Olha aí, o feminismo que tem crescido absurdamente. Dizem meu corpo, minhas regras e tal. Vivem do jeito que querem fazer tudo que os homens fazem, praticar tudo igual, fazer tudo igual e até mesmo estão mudando, né, a ordem natural do sexo, estão confrontando Deus. E nas famílias, ao invés de obedecer a palavra de Deus que diz que a mulher deve ser submissa ao marido, pelo contrário, estão dominando sobre o marido e sobre os filhos. E o princípio da autoridade foi destruído, por isso que os filhos não obedecem nem pais, e nem policial, e nem professor, e mais ninguém. Porque o princípio da autoridade foi quebrado. Estão assassinando crianças aos milhões com aborto. A família está sendo desrespeitada de todas as maneiras. Existem grupos que trabalham exclusivamente para destruírem a formação da família. Divórcios hoje até pela internet se faz, contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Torceram até mesmo na igreja, torceram o sentido das palavras, buscando apoio para divórcio. Sendo que a palavra de Deus é bem clara, Jesus diz bem claro, só existe uma possibilidade, é quando se casava, aí o marido descobria que a mulher não era mais virgem, aí sim ele poderia dar uma carta de divórcio para ela. Somente esta a possibilidade que existe,
E Jesus se baseou na lei. Se referiu falando exatamente sobre Moisés, falando sobre a lei. Só permite isso na lei. O divórcio só era permitido se a mulher não fosse mais virgem. Então o marido te daria uma carta de divórcio para que ela não morresse apedrejada. Porque a ordem primeira foi, se for pega, deveria ser levada à porta da casa dos pais e ser apedrejada até morrer. Então, para que isso não acontecesse, o marido casou, amava aquela mulher, mas não queria que ela fosse apedrejada e não queria ficar mais com ela, então lhe dava uma carta de divórcio. Esta foi a única coisa que Jesus se referiu. E aí as pessoas torceram o sentido, torceram a palavra de Deus para apoiarem essa coisa terrível que está acontecendo. Divórcios e mais divórcios. E por qualquer coisinha. Então, cenas aí imorais, terríveis, homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. Passa nas novelas hoje em horário que as crianças estão assistindo. E aí, galerias de arte e fundações e tudo mais, onde é frequentado por crianças. Coisas nojentas, coisas terríveis têm sido passadas. As pessoas não estão se casando mais, estão alugando a pessoa. É um contrato feito. As pessoas não se importam mais. O que a separação dos pais causa nos filhos? Os traumas terríveis entre as famílias, famílias totalmente desequilibradas, filhos totalmente desequilibrados, tudo com depressão, ansiedade. Padrastos, madrastas estão aí, estuprando as crianças. No tópico 1, subtópico 3, a inversão de valores. Negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus, mudar a essência pelo secundário. Quando não seguimos ou infringimos as ordenanças bíblicas, o resultado é desastroso. Quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, o justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso, ou vice-versa em todos os sentidos. Isaías 5:20. A inversão de valores dentro das famílias. O que era proibido entre o casal está sendo liberado. O que era proibido entre os solteiros está sendo ensinado, invertido. O que se gosta tornou o espaço do certo. O que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos escritores evangélicos e palestrantes inescrupulosos. Então veja, a inversão de valores é uma coisa terrível hoje. O que era certo se tornou errado. O que era permitido passou a ser não permitido. O que não era permitido passou a ser permitido. A licenciosidade dos casais hoje, casais crentes, praticando sexo anal. Uma coisa que sempre foi absurda. Hoje parece que está se tornando normal. É um absurdo. Há 50 anos atrás, uma mulher que andava de minissaia era conhecida por todos como prostituta. Hoje, a igreja está assim, de mocinhas, mulheres tudo de minissaia dentro da igreja. Namoros escandalosos entre crentes. Dificilmente hoje se celebra um casamento de crentes que são virgens. Mas é raro. Olha só, a mudança radical. As pessoas perderam o temor de Deus. Olha o que diz Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Veja só, Deus falando para essa sociedade que nós estamos vendo aí no dia a dia. Mudam, invertem os valores. O que é certo para Deus, para o mundo é errado. E o que é errado para Deus, para o mundo é o que é certo. Então veja, a esposa deveria ser submissa ao marido, agora é o marido que é submisso à esposa. Os filhos que deveriam respeitar os pais, agora é os pais que estão respeitando os filhos. O homem passa a assumir o papel da mulher, cozinhando, lavando, cuidando da casa,
e a mulher trabalhando fora. Ao invés do homem ser o provedor do lar, agora a mulher que é uma supervalorização da mulher, o feminismo terrível que está acontecendo, o empoderamento das mulheres. Vê os filmes, vê aí os filmes. Uma mulher bate em 10, 20 homens, vence, mata, tudo. Coisas absurdas que são consumidas pela sociedade hoje, apoiadas e cridas como se fossem legítimas, se fossem verdadeiras. Tópico 2. Os problemas que surgem dentro do lar. Normalmente jogamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório. Também o individualismo, casais andando só separados, casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes, a disciplina familiar entregue a terceiros, deixando muito a desejar, a falta de planejamento financeiro causando dissensões na família. Então eu vejo às vezes falando, a culpa é da sociedade, é dos políticos, é não sei de quem. Mas a culpa é nossa. Se nós temos uma família, quem deve dominar sobre os filhos, quem deve ter autoridade dentro do lar são os pais. Quem deve educar? Os pais. Quem deve dar o controle? Os pais. A família que é a primeira sociedade. Então, se a pessoa for bem estruturada dentro de casa, ela será bem estruturada fora de casa. Mas os pais são cada dia mais ausentes. Não educam seus filhos, não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, não vão com seus filhos para a igreja, não leem a Bíblia, não ensinam a Bíblia para os filhos, dão péssimo testemunho para os filhos, vivem brigando, discutindo, muitas vezes dormindo separados, não disciplinam seus filhos quando erram, pelo contrário, dão sempre presentes para substituir a sua presença, dão presente. Tópico 2, subtópico 1, a falta de disciplina familiar. Disciplina se refere à obediência aos parceiros, às regras, respeitam a autoridade destinada a manter a boa ordem. Hoje estão confundindo a autoridade com amizade. Está faltando ensinamentos, faltando normas ou a cobrança das normas. Provérbios 29, 17 a 18. A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Efésios 5, 22 a 33. Depois passa para a família atendendo os deveres de pais e filhos. Efésios 6, 1 a 4. Se os pais não forem autodisciplinados, como disciplinarão os seus filhos? Antes de serem amigos, devem ser pais. Quem trata os filhos como amigos anula e frustra a responsabilidade como pais. A disciplina e a educação dos filhos não podem ser transferidas para a igreja, para a escola, para a babá, para a creche, para os parentes, para os vizinhos, para a sociedade. Então, disciplina significa que a pessoa precisa de ensino, que precisa de correção, que precisa de orientação, que a pessoa precisa ser colocada, assim, moldada a um sistema, e é o sistema bíblico, a palavra de Deus. Temos que colocar a pessoa para ser submissa a essa autoridade que a palavra de Deus confere aos pais. E aí os pais hoje, eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Não, você tem que ser pai dos seus filhos. O pai é amigo? É, mas o pai é autoridade, que corrige, que disciplina e que castiga também. Agora os pais precisam ser exemplo para os filhos. Então precisam ser unidos, precisam cumprir com suas obrigações sexuais, amor, companheirismo, amizade, sendo exemplo para os filhos e ensinando o princípio de autoridade para os seus filhos. Eles precisam ser submissos aos pais. Se a mãe não é submissa ao pai, como é que os filhos vão aprender o princípio da submissão? Se o pai não é um sacerdote no lar, como os filhos vão aprender o que é o sacerdócio? Então, disciplina, instrução, correção é papel dos pais, não é papel da igreja, não é papel da polícia, nem dos professores. Se aprende isso dentro de casa.
muitos pais estão pensando que a obrigação deles é só colocar comida, roupa, celular, TV, computador para os filhos. Aí dá para a esposa roupas, comida, casa para morar, pronto. Acham que a obrigação só é essa. Aí trocam a sua presença por presentes. Mas os pais têm que estar presentes, os maridos têm que estar presentes, têm que participarem da vida dos filhos, também da esposa, a esposa com o esposo. Tem que ter tempo, tem qualidade de tempo, de vida. Tópico 2, subtópico 2, o choque de gerações entre pais e filhos. O que era, não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos, arcaicos. Os pais não entendem os filhos. Uma geração tem que entender e respeitar a outra. Os filhos não aceitam um não sem explicação. Não adianta proibir, há necessidade de ensinar, colocar a responsabilidade sobre eles, ensiná-los a usar a consciência, pois cada um dará conta de si mesmo. Ezequiel 18:20, Romanos 14:12. A falta de comunicação, a ausência de diálogo entre pais e filhos. Os filhos são instruídos pelos meios de comunicação, pela internet, na rua, na escola, pelos amigos. Os pais não influenciam mais os filhos, nem dão exemplo para os filhos seguirem. Em muitos lares, os filhos é que estão influenciando os pais, chegam a dar ordem para os pais. Então se tornou um grande problema hoje a criação dos filhos, porque eles não aceitam mais não. O pai não pode dizer não mais. Tudo tem que agradar, tudo tem que concordar, tudo tem que apoiar. E aí são criados monstros, pessoas que vão destruir a sociedade, porque não aprenderam nenhum princípio de autoridade, não aprenderam o que é respeitar as pessoas, principalmente os mais velhos. Eles não têm nenhum respeito pela experiência das pessoas. Então os pais precisam ensinar os filhos a terem consciência do que é certo, do que é errado. E para isso precisa ensinar a palavra de Deus, precisa levar os filhos para a igreja. Eles precisam ter na mente o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Precisam saber que existe uma autoridade sobre tudo e sobre todos, que é Deus. Tem que haver diálogo entre pais e filhos. Precisam conversar, trocar ideias. E os filhos estão sendo instruídos hoje por colegas de colégio, de uma faculdade lá, ou de uma academia, de alguma coisa assim. Estão recebendo instrução dessas pessoas, estão recebendo instrução de pessoas na internet. Veja aí a geração, né, de uma certa apresentadora, que geração mais pobre, mais terrível, mais ignorante que surgiu da doutrinação de certa apresentadora de um canal famoso de televisão. Aprenderam o quê? A viverem com roupas indecentes, a acreditarem em coisas absurdas, a viverem sem Deus, sem paz, sem salvação, a terem filhos com homens sem ser marido. O que aprenderam? Olha só, uma geração toda destruída por causa dos ensinos na TV. E agora está cada dia piorando mais ainda. As TVs estão destruindo as famílias. As novelas são terrivelmente malignas. Estão ensinando tudo que não presta para as pessoas. Os pais precisam assumir a posição de darem exemplo para os filhos, de viverem aquilo que querem que os filhos vivam, de serem aquilo que os filhos serão. E se os pais não ajudarem, os filhos hoje, a pressão social sobre eles é pelo menos 10 vezes maior do que na nossa infância, na nossa adolescência. Os pais precisam ajudar. Tópico 2, subtópico 3, a má gestão financeira na família. Um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. Nunca se deve gastar mais do que se ganha. Quando não se pode otimizar as entradas financeiras, corta-se as saídas de caixa. É necessário fazer o orçamento mensal e colocar por prioridade o que é essencial.
O orçamento é uma ferramenta do planejamento para acompanhar as entradas e saídas de caixa. Se o orçamento está apertado, compre um bem de cada vez. Evite o consumismo. Mesmo que haja dinheiro disponível, todos os nossos recursos foram dados por Deus. Por isso, devem ser administrados da melhor maneira possível. Eclesiastes 5,19. O diálogo entre o casal na área das finanças é de suma importância para a harmonia no casamento. Provérbios 15:16, 17:1. Realmente, a parte financeira de uma família, de um casal, ela precisa ser sempre discutida, conversada, deve ser sempre colocado ali, escrito. O que nós temos? Qual é o ganho nosso? É tanto. O que nós podemos gastar? Quanto podemos gastar? Sempre deixando uma reserva. Sempre deve haver uma reserva. Nem que seja R$100 você precisa guardar todo mês. Você tem que ter uma reserva. Então, faça as contas direitinho. O que podemos gastar? Quanto podemos? Quais as contas que nós temos a pagar? Principalmente o cartão. O cartão tem destruído famílias. Porque a pessoa compra e ali tudo é pago. O banco interessa que você compre. Compra mais, compra mais, compra mais. Está aqui crédito. As lojas, eu faço aqui 12 vezes, 24 vezes. Não, compre. Querem vender. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você perder o controle financeiro, você vai perder a paz, vai perder o controle familiar. Tome cuidado com isso. Cartão de crédito é como uma cobra venenosa que está nas suas mãos. Cuidado, muito cuidado. Tem que ser feita uma planilha. Você tem gastos. Tem os gastos fixos, por exemplo, energia elétrica, o gás, o telefone, a água, às vezes aí um aluguel, um condomínio, a internet. Então você tem os gastos. Tem as prestações de coisas que você comprou a prazo para pagar. Tem o cartão de crédito lá, já está lá a dívida que tem ali para ser paga. Então, faça as contas. Você não pode gastar? Pois pare tudo, não compre mais nada. Pare tudo imediatamente, antes que você se atole em dívidas. Não fique confiando no governo, porque ele ajudou agora, mas da próxima vez não vai ajudar. Porque o comunismo ensina exatamente a quebrar toda a sociedade. Todos ficarem dependentes do governo. É o que ensina Karl Marx. Todos têm que depender do governo. Então tome cuidado, porque é assim que acontece. Você passa a confiar que o governo vai te ajudar da próxima, e aí não ajuda, e você quebra e fica endividado. E você destrói a sua família. Então evite a qualquer custo o consumismo. Não é porque você tem dinheiro esse mês que você vai poder gastar à vontade. Não. Por exemplo, olha, agora vem aí IPVA, vem aí a inscrição lá no colégio, dos filhos, a matrícula, material escolar, uniforme. E se você não tomar cuidado, você vai acabar começando o ano já todo endividado, que vai atrapalhar todo o ano. Então tome cuidado, não é porque o vizinho tem um carro melhor do que o seu que você tem que comprar um melhor. Não é porque o seu amigo tem um celular melhor do que o seu que você tem que comprar um melhor celular. Não é porque a amiga toda semana tem um vestido novo que você também tem que ter. Então tome cuidado, não fique imitando os outros. Pense na sua vida, na sua situação financeira, pense na sua família. Então cuidado para não ser liberal demais com dinheiro, mas também cuidado para não ser mão de vaca demais também, pão duro demais. Mas faça aquilo que é possível. Não é possível gastar agora, não gasta. Eu aconselho sempre você ter uma sobrinha de emergência. E aconselho sempre, não gaste agora. Se você pensava em gastar muito agora, cuidado. Consulte a Deus, consulte o Espírito Santo, ore primeiro. Pegue conselho com as pessoas que você conhece, que trabalham na área que você trabalha, ou quer investir naquilo que você quer investir. Converse primeiro, estuda primeiro direitinho.
Tópico 3. Consciência do casal diante dos desafios. Antes, a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação. Agora alcança o seio da igreja com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e abolição conservadora. Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Então veja, nós sabemos que a sociedade, os meios de comunicação, a comunidade em geral, ensina coisas contrárias à palavra de Deus, vive contrária à palavra de Deus. O problema é que dentro da igreja hoje está acontecendo a influência pecaminosa. Veja bem, dentro da própria igreja existem hoje ensinadores, pregadores que andam apoiando pecado. Olha, eu já vi pastor dar palestra para a família dizendo que entre quatro paredes vale tudo. Já vi líder de departamento de família ensinar pessoas a assistirem lá filmes pornográficos, irem para motel dentro da igreja. E assim tem hoje os moderninhos aí, os montes. Muito cuidado, porque você pode ter um ataque frontal à sua família da própria igreja, de pessoas que estão dentro da igreja. Tópico 3, subtópico 1, o divórcio por incompatibilidade de gênios. Quem diz que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para o relacionamento dar certo? Se todas as incompatibilidades de gênios levassem ao divórcio, não teríamos mais ninguém casado. As diferenças são desafios inevitáveis no casamento. A compreensão do ponto de vista um do outro é papel fundamental. As diferenças dão colorido e a diversidade ao sabor. Já pensou se todos pensassem iguais, ou tivessem os mesmos sabores e gostassem das mesmas cores? O mundo seria monótono. As diferenças são as oportunidades de crescermos uns com os outros. Malaquias 2, 15 a 16, Mateus 19, 7 a 9. Então as pessoas estão se separando hoje, se divorciando, dizendo, não, nós não temos aí compatibilidade de gênios. Nós somos muito diferentes. Mas o casal tem que ser diferente mesmo. São os opostos que se atraem. Se pensasse as mesmas coisas, desejasse as mesmas coisas, falasse as mesmas coisas, não teria graça nenhuma esse casamento. Qual a atração que haveria? Atração por você mesmo? Não teria. Então, existe incompatibilidade mesmo. Em todos os casais sempre existiu, sempre vai existir. Diferenças sempre vão ter. Volto a afirmar, Jesus quando disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, porque não perdoaram a sua esposa, Jesus estava se referindo ao homem. Quando casava, descobria que a mulher não era mais virgem e lhe dava uma carta de divórcio, porque senão ela seria apedrejada até a morte. Então ele lhe dava uma carta de divórcio. Jesus está se referindo só a isso. Aí o que as pessoas pensaram? O que os próprios crentes fizeram? Fizeram reuniões aí entre a liderança da igreja e disseram, não, a palavra porneia significa aí adultério também. Então Jesus está falando que se alguém adulterar, então pode separar. Então, se alguém adulterar, a outra pessoa, outro cônjuge pode separar e casar com outra, não tem problema. Não, não tem isso na Bíblia. A palavra porneia significa prostituição, ou seja, sexo antes do casamento. Agora, é claro, se a pessoa solteira tiver uma relação sexual com uma pessoa casada, ao mesmo tempo ela está prostituindo-se e ao mesmo tempo está adulterando. É evidente. Agora, Jesus não falou que, se a sua esposa trair você, você tem direito a se separar dela, divorciar dela e casar com outra. Jesus não falou isso, não. Então, Jesus estava se referindo à lei de Moisés, que dizia, se uma mulher, ao se casar, o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ela deveria ser apedrejada até a morte. Agora vem a outra lei complementando. Se esse marido ama a esposa,
não quer que ela morra apedrejada, descobriu que ela não era mais virgem, que ela havia prostituído. Então, o que ele fazia? Ele dava uma carta de divórcio para ela. Isso é a lei que Jesus estava se referindo, que Moisés permitiu que desse carta de divórcio somente nesse caso. E aí os espertinhos de hoje mudaram o que Jesus falou, inventaram outra coisa por aí, né? Então lá quando diz assim, poderia dar carta de divórcio se achasse alguma coisa feia na mulher ou indecente, era exatamente isso, que ela não fosse mais virgem. Está escrito aí para você, bem claro, para você entender. Então você leia bem claro aí, Deuteronômio 22, de 13 a 21. Depois leia Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. Aí você vai entender aí direitinho que é coisa feia, coisa indecente, coisa escandalosa. E você vai entender aí bem claramente o que Jesus estava falando quando disse que se a pessoa então se casasse, descobrisse que a mulher não era mais virgem, poderia dar uma carta de divórcio. Caso contrário, qualquer outro caso, que a pessoa se separou de sua esposa, divorciou dela, se ele se casar de novo, em qualquer outra situação, está adulterando. Se ela, a esposa, se casar de novo, está adulterando. Se o marido traiu a esposa, então a esposa separa dele e casa de novo, está adulterando. Ele se casar de novo, está adulterando também. A solução de Deus, perdoe. Deus não te perdoa os seus pecados? Então, perdoe. Quantas vezes? Pedro perguntou. E Jesus disse até 70 vezes 7. Se a Bíblia ensina para nós, no Novo Testamento, a perdoarmos até os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los, imagine a esposa. E você, esposa, imagine o esposo. Tópico 3. Sobre o tópico 2, os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Ataques da sociedade organizada, ataques dos congressistas com leis esdrúxulas, ataques da justiça, Isaías 64:6, ataques do inimigo de nossas almas, 1 de Pedro 5:8. Devemos vigiar e orar porque os ataques são frequentes e o mundo jaz no maligno, 1 de João 5:19. Precisamos de igrejas fortes, 1 Timóteo 3:15, para serem guardiãs dos princípios éticos e morais fundamentais contra os ataques à família. Então veja que os ataques à família hoje vêm de todo lado. E por incrível que pareça, até da política, até do governo, que deveria preservar a família, porque é a família que vai mudar a sociedade, vai fazer a sociedade ser íntegra. Mas não, quando ele combate a família, ele está combatendo a sociedade. Quando ele atrapalha a família, ele está atrapalhando a sociedade. Quando ele desmancha a família, ele está desmanchando a sociedade. Quando a família é imoral, a sociedade cuja família pertence, participa, se torna imoral. Quando a família não tem valores morais e éticos, a sociedade da qual ela faz parte se torna assim também. Então o governo deveria fortalecer a família para que a sociedade fosse fortalecida. E além de todos esses ataques, que na verdade vem tudo de uma fonte só, que é Satanás, que inspira as pessoas, que ajuda mais ainda a incendiar esse fogo de coisas imorais, antiéticas, antibíblicas, coisas malignas mesmo. Agora, para vencermos tudo isso, precisamos de pessoas na igreja que ensinem a verdade, que combatam o mal, que sejam íntegros, que pratiquem a palavra de Deus e possam, então, falar, ensinar, insistir, fazer de tudo para que a sociedade receba a palavra verdadeira, a orientação verdadeira. Olha, esse mundo vai virar de cabeça para baixo já já. A igreja já já vai ser levada por Jesus. E acabou o referencial. Enquanto estamos aqui, nós somos o referencial. O que Deus diz, o que Deus ensina, como o crente deve ser, como o cristão deve ser. Mas daqui a pouco a igreja é levada por Jesus. Então, façamos o nosso papel enquanto estamos aqui. E pode ser hoje mesmo que nós vamos embora. Então, façamos o nosso papel de defendermos a palavra de Deus.
Tópico 3, subtópico 3, meios para contornar os problemas conjugais. Letra A, precisamos tolerar as diferenças. Letra B, precisamos pensar para falar e agir. Letra C, precisamos saber que toda ação gera uma reação. Letra D, precisamos de acordo. Amós 3:3. Letra E, precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Letra F, precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. Letra G, precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Letra H, precisamos tratar dos assuntos diários sem atacar física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou a sua família. Ser treinados e capacitados em palestras e encontros de casais não terá nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado. Então, alguns meios, para contornar os problemas familiares, estão aí os conselhos, Então, problemas conjugais sempre existem, mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, se nós desejarmos ser obedientes a Deus, nós vamos aprender a combater todos esses problemas, a vivermos tudo isso, trazendo sempre solução de Deus para tudo isso. E a solução sempre é e sempre será o amor, o perdão. Então sempre nós vamos ser tementes a Deus, sempre vamos procurar o bem. Olha, a Bíblia ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, e amar ao próximo como a nós mesmos, amor horizontal. Se nós colocarmos isso em prática na nossa vida familiar, conjugal, vai dar tudo certo. Conclusão: os desafios são evidentes e enormes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte para proteger a família e dar uma resposta adequada à sociedade dentro dos princípios da palavra de Deus. Precisamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, perseverando em nossas crenças e valores e buscando a ajuda e direção do Espírito Santo. Então, os desafios sempre existirão, sempre acontecerão. Aí nós estamos vivendo num mundo depravado, num mundo totalmente avesso à vontade de Deus. Então, nós temos que preservar o que nós aprendemos da palavra de Deus, que nós estamos lendo, estudando, aprendendo de Deus e colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, precisamos ensinar a todos que nos cercam a verdade, a palavra de Deus. E nós, para isso, temos que primeiro praticarmos. Então, nós vamos praticar e ensinarmos. Aí as pessoas absorverão, aprenderão. Nossos filhos, vendo as nossas ações, vão aprender e vão praticar. Então, assuma a sua responsabilidade como marido, como pai. Mãe, assuma sua responsabilidade como esposa e como mãe. Filhos, assumam a responsabilidade como filhos, obedientes a seus pais. Se vocês quiserem viver muito tempo. Marido, ame a esposa seja obediente ao seu marido. Se vocês querem preservar o casamento. Então, se todos querem ser tementes a Deus, obedientes a Deus, vai tudo funcionar muito bem na família. O esposo tem uma autoridade, uma missão de Deus a cumprir. A esposa ajuda o esposo nessa submissão a essa autoridade. E os filhos são obedientes aos pais. Pronto, a família funciona muito bem, vai muito bem e poderá influenciar a sociedade para Deus. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, pegou sobre ele, levou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. O juízo de Deus era para nós. Jesus pegou o juízo sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você deseja entregar a vida para Deus agora, façam. Nós vamos orar juntos. E agora o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão a Deus e receba agora o Espírito Santo. Torne-se agora filho de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olhe, Senhor, para essas vidas
E agora vem salvando, Senhor, vem libertando. A graça custa me é pela graça que nós somos salvos. Não é porque você fez alguma coisa, não é por merecimento, mas Jesus Cristo deu a vida por nós. Creia, receba a salvação agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, recebe o perdão agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca neles agora. Solta em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade. Vai saindo em nome de Jesus. Solta. Graça. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembre-se, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente via PDF, via PowerPoint, pelo WhatsApp. Também vou escrever você lá num grupo para receber o material toda semana. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, também não sou aposentado, vivo das ofertas que os irmãos nos enviam. Então envie qualquer quantia numa dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, aqui Bradesco e aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, você vê aí o Pix. E o meu Pix, você vê, o CPF está aí, 331-957-816-20, que é meu CPF. Deus com certeza vai recompensá-lo por essa ajuda. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.